Lucas, o que que você tem a me dizer sobre vários estudos neurológicos, né? Sobre diferenças nas estruturas cerebrais, já que você é da biologia, né? Um super biólogo, né? Estudadíssimo, né? Sobre vários estudos aqui que falam sobre diferenças cerebrais entre pessoas cis e pessoas trans. Um deles é um estudo de Zou, de 1995, que estudou o núcleo da estria terminal. Essa parte do cérebro ela é maior em homens cisgêneros e menor em mulheres cisgêneros. E aí esse estudo descobriu que o volume desse órgãozinho é o mesmo de mulheres trans e mulheres cis, é semelhante, né? Independente do tratamento hormonal, certo? O estudo de Luders, ele analisou o volume da substância cinzenta em cérebro de mulheres trans antes da terapia hormonal e descobriu que essa estrutura cerebral tem características intermediárias entre homens e mulheres cis, sugerindo que a identidade de gênero pode influenciar o desenvolvimento cerebral. Também fala sobre conectividade cerebral o estudo de Gillamon, de 2016. E ele revisou pesquisas sobre a estrutura e função cerebral de pessoas trans e encontrou evidências de que, em termos de conectividade cerebral, indivíduos trans apresentam padrões semelhantes ao de pessoas do mesmo gênero com o qual se identificam, certo? Também tem estudo de Kranz, de 2014, que fala que uma região do cérebro, que é a somatosensorial do córtex, né, descobre que homens trans têm um padrão de ativação cerebral mais semelhante ao de homens cisgêneros, né, então é semelhante também ao gênero com o qual você se identifica. O estudo de Burke... Vou só concluir, então. E também um estudo de imagem de ressonância magnética de Fisher, de 2017. Ou seja, existem vários estudos biológicos, científicos, que comprovam que isso é neurológico, que transgeneridade e transexualidade é neurológico, está presente em diversas culturas e diversas nações pelo mundo há muito mais tempo do que qualquer outra religião que você talvez siga para poder imputar a sua verdade. Então, como é que você quer negar essas propriedades científicas para poder prevalecer de que homens e mulheres trans não existem? Bom, é interessante aqui a gente deixar claro uma coisa. Ele acabou de cometer uma falácia aqui, e a falácia é a seguinte, de que eu disse que pessoas trans não existem. Eu não disse isso em momento nenhum. Eu só não quero que homem biológico bata em mulher biológica. É bem clara a diferença dos dois. Outra coisa, não adianta você mostrar que existem semelhanças entre dois aspectos do cérebro de um homem e de uma mulher. Você tem que mostrar a conexão lógica que implica nessa semelhança. Além disso, todo estudo ele tem que ser revisado por pares. Panfleto político não adianta. Além disso, se você diz, você está defendendo agora aqui, sustentando agora aqui outro ponto, que é o gênero é uma questão biológica. Então você tem que solucionar a contradição. Ou um transexual é uma questão biológica ou é uma construção social. Qual dos dois você opta? Gênero Qual dos dois você escolhe? É uma construção social. Está assim ligada a questões biológicas, Lucas. Isso então não é uma construção social, os dois não dá. Gênero logicamente impossível. É uma construção social, até porque em várias sociedades, povos, culturas, né? Inclusive vários povos originários, esse conceito de homem e mulher, ele nem existia, Lucas. Existem várias culturas aí que tem muito mais de dois gêneros. Inclusive tem várias culturas em que gênero é considerado até sagrado, essas dissidências de gênero, né? E, bom... Só pra dizer pra você aí que povos indígenas das Américas, dois espíritos, Hijras da Índia também, Fafafine em Samoa, Bugis na Indonésia, Muxis de Oaxaca, né? Os povos Guarani, os povos Bororoe, que eu acho que é Bororô, né? Indígenas aqui no Brasil. Muitas desses povos, dessas culturas, têm muito mais de duas definições de gênero. Gênero é um estudo antropológico do ser humano. Só o ser humano, a espécie humana, desenvolve o assunto gênero. Todas as outras espécies é dividido de outras categorias. Nem tem essa dicotomia tão analítica na biologia que você fala aí que só tem uma macho e fêmea. Não, porque existem espécies de peixes que tem mais de 45 sexos. Nós não somos peixes. Não, nós somos peixes. Homo mas sapiens. Por isso que a antropologia estuda gênero, mano. É por isso que a antropologia estuda gênero. Então vamos tentar mais uma vez aqui, a última vez, para ser bem objetivo aqui. Gênero é uma questão neurológica e biológica ou é uma construção social? Os dois juntos são impossíveis. Responde. Qual dos dois? Não é qual dos dois, Lucas. É qual dos dois? A questão é que gênero é uma questão social, política, biológica. Então também. Não é neurológico e biológico. Como Se é social, não é neurológico e biológico.
Claro que sim, acabei de Então, falar. se é neurológico e biológico, não é social. Claro que é social Não, também. não tem como ser os dois. Como não? Não tem como ser os Lucas, dois. eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Essa foi boa. Você é homem porque você tem que ser ou porque você gosta? Porque eu nasci assim. Então, porque você tem que ser. Porque eu sou assim. Porque você tem que ser. Porque eu sou assim. Não, Não é você porque eu tem tenho que ser homem. Não, eu sou assim. Você é Eu assim, sou assim. porque você tem que Porque ser. homens, desde criança, eles têm algumas preferências impactadas pelos seus marcadores biológicos. O problema de vocês da teoria de gênero é que vocês desprezam os marcadores biológicos. Como se não tivesse importância nenhuma. O que pelos estudos, isso fica comprovado que eles têm uma predominância muito importante. Quando você olha, tem um livro que chama Why Genders Matter, que ele mostra diversos estudos relacionados a isso. E nesses estudos eles mostram que homens e mulheres, na infância, têm algumas preferências distintas. Até quando você coloca brinquedos diferentes ali pra eles, etc., eles têm preferências distintas. Então, o biológico ele não pode ser descartado. Agora, eu não faço essa confusão que vocês fazem. Porque ou o gênero é uma construção social, ou o gênero é uma questão biológica. E vocês confundem. Uma hora vocês falam que é uma coisa, outra hora vocês falam que é outra, porque exatamente é uma ideologia que não corresponde à realidade, que vocês tentam impor na goela da sociedade. E se a pessoa discorda dessa teoria de gênero, porque não é provado pela ciência, aí vocês chamam de transfóbico, assim como você me chama de transfóbico aqui várias vezes. Você é transfóbico, Lucas, mas olha só, se fosse uma Bom, ideologia de gênero, né, tão assustadora, que ataca famílias, entra na sua casa, bate no seu pet... Eu vou te provar que é assustador. Né, olha só, não existiria mais de 200 projetos de lei, né, contra pessoas LGBT. Mais de 60 desses projetos são contra as leis anti-trans. Então existe um pânico moral voltado para pessoas trans, Lucas. E já que você quer falar sobre... né, dados da infância, né? O que então impede? Por que isso não impede? Por que essas configurações biológicas não impedem que crianças trans existam? Por que não impede que pessoas como eu existam? Por que não impede pessoas, por exemplo, como a Caroline Yara, que você sabe muito bem quem é, né? Porque ela te processou. Perdeu. Ela é uma pessoa intersexo. Porque eu não sou transfóbico. Deixa eu terminar. Porque ela é uma pessoa intersexo, ela foi submetida a diversas cirurgias, inclusive, para determinar que o sexo dominante dela fosse o ideal. E no final das contas, ela é uma travesti, Lucas. Como que você explica que a gente tá há mais de 2024 anos depois de Cristo e muito antes disso também, né? Antes de Cristo, existindo? Como que isso é possível, Lucas? Fala pra mim. Se a gente tá aí existindo... E esses marcadores, essas construções sociais na infância são tão determinantes. Inclusive, eu vou fazer só mais uma pergunta. Crianças trans existem, certo? Não existem. E por que você acha que muitas dessas crianças, inclusive, saem, inclusive, de famílias que são conservadoras? Famílias, inclusive, que são evangélicas, que são cristãs. Elas existem, Lucas. Não existe uma... Criança trans é o último assunto. Vocês querem ir pra esse Vamos assunto? pra esse assunto, Então não tem problema não. Vocês Vamos pra querem esse assunto. fazer Posso o tempo? perguntar? Quer que aumente o tempo da resposta? Não, pode deixar Pode o tempo. Vamos terminar. Tá, vocês que É sabem. isso.